Vamos em frente então, começamos a Liberdade indo até o Rio de Janeiro, porque nos espera o jornalista Fernando Molica. Molica, muito bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, Elisa, bom dia a todos. Vamos lá então. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso forte na última noite durante a tradicional live das quintas-feiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. A gente veio agora de boa parte do jornal repercutindo esse assunto e, evidentemente, queremos ouvir Fernando Molica e Alexandre Garcia a respeito disso. O presidente fez ataques diretos à Justiça Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro admitiu que não tem provas para dizer que as eleições de 2014 foram fraudadas, mas fez uma acusação sobre a contagem de votos. Vamos ver. E agora, a gente pergunta, vamos deixar isso continuar acontecendo? Acabando as eleições, a gente vai judicializá-la. Quem vai julgar? Os mesmos que tiraram o Lula da cadeia, que tornaram elegível, que contaram os votos deles. E eu digo mais, não temos prova, deixar bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? Não estou acusando os servidores do TSE, são meia dúzia que manobram tudo isso daí. Temos reclamações desde 2008. Não podemos deixar continuar acontecendo isso. Deus nos deu uma oportunidade ímpar em 2018. Imagine se outro cara estivesse no meu lugar. Estaríamos igual a Argentina, tudo fechado. Olha o padrão dos ministros que nós teríamos no Brasil. Os mesmos que assaltaram estatais, bancos oficiais, lotearam o ministério, criaram mensalões, quase que arrebentaram com o Brasil. Nós queremos a volta disso, na base da fraude. Ah, não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. Desculpe se eu vou ser forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos? Eu quero eleições no ano que vem. Vamos realizar eleições no ano que vem. Mas eleições limpas, democráticas, sinceras. Antes de encerrar a transmissão dessa live de toda quinta-feira, já é tradicional, o presidente faz isso sempre, Bolsonaro voltou a dizer que somente Deus tira ele da cadeira de presidente da República. Fernando Molica, como você avalia, então, as palavras, declarações fortes de Jair Bolsonaro? São declarações muito graves, são ameaças muito graves. O presidente, em alguns momentos, temos que usar a palavra correta, ele mentiu. Não existe sala secreta de apuração de votos. Cada urna, que é uma urna fechada, a urna que não é ligada na internet, a apuração de cada urna é feita dentro de cada sessão eleitoral, em cada local de votação. Termina a votação, a urna é fechada, é impresso então um boletim daquela urna com o resultado. Esse resultado é divulgado, é colado na porta lá do colégio, da igreja onde a gente votou. Isso basta somar, basta uma máquina de calcular e paciência que você soma todos os votos do Brasil. Qualquer pessoa pode fazer isso. O resultado de cada urna é divulgado imediatamente. Isso é assim que acontece. Não tem sala secreta, não tem meia dúzia de pessoas. É isso. Essa fala do presidente, quando ele associa o nome do ex-presidente Lula, provável candidato do PT à eleição no ano que vem, à fraude, quando ele fala numa articulação, ele está claramente dizendo, ele está confessando qual é o verdadeiro problema. É o medo de perder. Ele está com medo de perder para o Lula. Então, essa associação que ele faz é muito clara. E quando ele diz, a justiça que soltou o criminoso, que soltou o Lula, foi a mesma justiça que impediu o Lula de ser candidato em 2018. Foi essa mesma justiça que impediu, que a tese do PT é que ele poderia ser candidato até o julgamento da necessidade ou não, da possibilidade ou não dele assumir.
Essa tese, que já tinha sido admitida em outras eleições, houve fatos, prefeitos que foram candidatos sub júdice, isso foi negado ao Lula. A Justiça Eleitoral impediu o Lula de ser candidato. Houve pressa para naquele processo do julgamento dele de segunda instância. O julgamento foi acelerado para que ele fosse condenado em segunda instância, quer dizer, para que ele fosse. À medida em que ele foi condenado em segunda instância, então ele não poderia ser candidato por conta da lei da ficha limpa. O próprio processo de impeachment de Dilma Rousseff, a Procuradoria-Geral da República tinha encaminhado ao Supremo em dezembro de 2015 um pedido para que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fosse afastado. Ele só viria a ser afastado 20 dias depois de aprovado o impeachment na Câmara dos Deputados. Então, o PT foi muito prejudicado em 2018, enfim. E o presidente Bolsonaro agora, com esse ataque, quando ele usa essas informações, ele na verdade, antes de entrar no jogo, ele está reclamando de juiz ladrão. Então, isso é muito grave, até porque a Justiça Eleitoral, quem cuida da eleição no Brasil é o Poder Judiciário. Ele está acusando o Poder Judiciário brasileiro de ser conivente com a fraude, mais o Poder Judiciário brasileiro de praticar fraude, uma fraude grave contra o direito do voto. É uma acusação muito grave que pode nos gerar muitos problemas no ano que vem. Podemos ter uma eleição muito tumultuada no ano que vem por conta desse tipo de afirmação do presidente da República. Elisa. Molica, há algumas semanas, inclusive, o presidente disse objetivamente que tinha provas de fraude nas eleições, que mostraria essas provas na live de quinta-feira. E não apenas esse episódio, mas há muito tempo o presidente vem dizendo isso publicamente, que tinha provas, e é importante a gente ressaltar aqui que prova é diferente de indício, né? E o presidente utilizou algumas vezes a palavra que tenho provas. Porém, ele mesmo admitiu que não tem as provas. Por que essa, vou chamar de mudança no discurso, mas por que então o presidente apareceu ontem na live em que havia prometido mostrar as provas, dizendo não tenho provas? Bem, só tem uma explicação, ele quer tumultuar o processo. É como se começasse a espalhar agora que há fraude na apuração no sorteio dos números da Mega Sena. Há uma desconfiança, puxa vida, por que eu nunca ganhei? Eu jogo toda semana, eu nem jogo, mas enfim. Então alguém lança a desconfiança. Pode dizer também que há uma quadrilha especializada em fraudar a correção das provas do Enem. Pode acontecer, pode. Tem alguma evidência? Tem algum indício? Tem alguma prova? Não. Então não dá para ficar o tempo inteiro nisso. O que ele está jogando é com a possibilidade de tumulto. A gente lembra que quando houve o caso do Capitólio recente, aquela invasão ao Capitólio de eleitores de Trump revoltados com o resultado da eleição, o presidente Jair Bolsonaro disse, olha, que aquilo poderia ocorrer no Brasil caso não tivéssemos o voto impresso. Ele demorou a reconhecer a vitória do Biden. Ele, o tempo inteiro, ele ressaltou os argumentos falsos do então presidente Donald Trump de que teria havido fraude na eleição americana e mais, apontou para a possibilidade de repetição no Brasil daquele tumulto no Capitólio. Isso é muito grave. A gente, quando a gente lembra daquela reunião ministerial, que teve aquele vídeo divulgado, naquela história lá do Sérgio Moro, quando ele fala que ele defendia a população armada, que a população se armasse, porque com uma população armada não haveria risco de ditadura. Então não era, na verdade, quando ele falava em armar a população contra a violência urbana, não. Ele usa uma lógica de armar a população para resistir ao que ele chama de eventual possibilidade de implantação de ditadura. Você tem a população armada. Isso é muito perigoso. A gente tem uma influência muito grande do presidente Jair Bolsonaro sobre as polícias militares. As polícias militares têm um contingente superior aos das Forças Armadas. E esse é um público muito sensível às argumentações do presidente da República. Então ele está jogando gasolina em algo muito grave, que é a eleição. A eleição já é um momento de paixões, é um momento em que as pessoas defendem seus candidatos com paixão, isso é do jogo democrático, mas temos que trabalhar com a lógica da legalidade, uma legalidade. E as urnas eletrônicas foram fundamentais para a apuração, para transformar as eleições no Brasil mais limpas, para uma apuração rápida, confiável, acabar com aquela confusão de voto impresso, aquela confusão de todo mundo contando voto, mesa eleitoral. Eu cobri a apuração eleitoral assim.
Então, quando o presidente faz isso, ele está jogando na possibilidade de tumulto na eleição no ano que vem, e isso é muito grave, Elisa. Mônica, e a discussão dentro do Congresso? Porque permanece ainda, são duas coisas diferentes. Uma coisa é discutir de como é feito esse processo, como é o sistema eleitoral, propor de repente alguma melhoria, alguma mudança. Esse é um lado. E outra coisa é afirmar que existe fraude no sistema eleitoral. Todo esse processo de discussão pelos parlamentares acaba perdendo um pouco de força depois da live de ontem, em que o presidente afirma que não tem provas? O que o presidente está querendo é constranger o Congresso, é pressionar os deputados e senadores, né? Tem manifestação marcada para isso. Então, a lógica de usar as ruas, usar o poder do próprio presidente da República para pressionar o Congresso Nacional. Mas há uma questão, o Congresso Nacional, ele preza a lógica do sistema eleitoral, porque se não houver eleições, não haverá renovação de mandatos de deputados no ano que vem, 1/3 do Senado, dos governadores, enfim, deputados estaduais. O Congresso Nacional vive do voto. Na hora em que o presidente faz uma ameaça, na prática ele está fazendo ameaças à realização da eleição do ano que vem, ele mexe muito com o sentimento de autopreservação dos parlamentares, de autopreservação dos seus mandatos. Porque em caso de golpe eles perdem o emprego, perdem poder. Então a tendência é reforçar a resistência, é que essa pressão do presidente Jair Bolsonaro acabe provocando uma reação oposta, que a gente já viu ali há 2 semanas. Né? A reação de votar contra essa proposta de emenda constitucional num sentimento de autopreservação, de preservação das regras do jogo. Elisa. Mônica, vou trazer aqui mais algumas informações para, na sequência, poder ouvir a sua opinião, porque em uma das teorias, Bolsonaro afirma que houve uma alternância suspeita no segundo turno das eleições de 2014 entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. A CNN teve acesso às planilhas do TSE. Os números oficiais divulgados nas parciais desmentem o que disse o presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro afirma que, no total, foram 231 vezes que houve alternância na liderança da apuração de 2014 e que isso indica uma fragilidade da urna eletrônica. Só que, segundo dados oficiais, existe apenas uma única mudança na liderança e ela ocorreu às 7h32 da noite. Aécio Neves estava na frente, mas Dilma Rousseff assumiu a ponta e seguiu assim até ser eleita. E essa alteração, segundo o TSE, tem uma explicação geográfica. Como havia horário de verão em 2014, a apuração no Sudeste, reduto eleitoral de Aécio, começou antes, então deu a ele uma vantagem. Ao iniciar a contagem das urnas no Norte e também no Nordeste, o jogo virou e foi a favor da petista. Fernando Mollica, então temos os dados que desmentem as palavras do presidente da República e também esses indícios de fraude. Isso acaba esvaziando um pouco o discurso do presidente? E mais, como é que fica até a eleição do ano que vem? Justamente porque, se o que o presidente disse foi desmentido, em quais informações, assim, digamos, o presidente se apoiaria para seguir com o discurso de que houve fraude na eleição? Bem, pela lógica racional, né, de qualquer pessoa que analise os fatos com frieza, fica muito fácil ver que o presidente está mentindo. A gente lembra, tem até aquela foto clássica, ficou uma foto clássica do Aécio e integrantes do PSDB, irritadíssimos, decepcionados, olhando a televisão com mão no queixo, que foi esse momento da virada. Foi o momento, ele vinha liderando a apuração. Em um determinado momento, quando começaram a entrar esses votos do Nordeste e da região Norte, foi uma eleição muito apertada, né? Diferença de 3 milhões de votos, houve uma virada para Dilma. Não ficou indo e voltando, teve uma virada. Como a gente mostrou agora nesse levantamento feito aqui pelos nossos colegas da CNN. Então, aqui ficou aquela foto muito que mostra. É isso, o Brasil é um país grande, tem mudança no fuso horário. Então essas urnas começam a ser apuradas mais cedo, urnas que são totalizadas mais tarde, tem a chegada dos dados. E se tiver alguma dúvida em relação a isso, é só ir lá somar.
Você entra na página do Tribunal Superior Eleitoral, você pode chegar a cada urna de cada cidadezinha menorzinha do Brasil, você tem lá o resultado, é só somar, que vai dar aquele resultado. Então o presidente, quando... Agora, ele trabalha muito numa lógica quase religiosa. Não é à toa que é chamado de mito por muitos dos seus seguidores. O mito, ele prescinde da lógica. O mito, que é uma explicação que nós humanos fazemos para explicações que não temos noção, que desconhecemos, então criamos mitos, criamos mitologias, acreditamos em seres sobrenaturais, em fadas, enfim, em coisas que não são reais, para que esses mitos nos ajudem a entender a vida. Então, uma parte dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro trabalha com essa ideia. O presidente falou, é verdade. É quase uma lógica religiosa. Religião a gente não discute, ninguém vai discutir a ressurreição de Jesus Cristo, ninguém vai discutir que os judeus esperam a chegada do Messias, isso faz parte da fé de cada um. Ninguém vai discutir se orixás existem ou não, isso é uma questão da fé. É uma questão íntima. Você não pode trabalhar na política, na vida real, na economia, com os mesmos critérios que você trabalha no universo mitológico. Então, as provas estão aí. Agora, se as pessoas não querem acreditar nisso, é muito grave. É só pegar. A verdade está ali, está impressa, está clara. Agora, ficar acreditando na lógica mitológica, na lógica da mitologia, é muito grave e muito comprometedor e muito perigoso para o país. Elisa. Fernando Mollica, vou trazer aqui o próximo assunto para poder ouvi-lo na sequência, que é o registro de um incêndio, né? Um momento muito grave quando a gente fala em cultura, em preservação da cultura nacional, porque um incêndio atingiu o galpão de arquivo da Cinemateca Brasileira, que fica aqui em São Paulo. A suspeita é de que o fogo teria começado durante uma manutenção do equipamento de ar-condicionado. Ninguém ficou ferido. Em julho do ano passado, a Procuradoria apresentou uma ação civil pública contra o governo federal. Com qual alegação? Estrangulamento financeiro e abandono administrativo. O Ministério Público Federal em São Paulo também alertou o governo federal há 9 dias exatamente, para o risco de incêndio na Cinemateca Brasileira durante uma audiência pública. A Cinemateca tem o maior acervo da América do Sul, com 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema. Mollica, fatalidade ou abandono? Abandono. Não é de agora. Os problemas na Cinemateca Brasileira não começaram no governo Jair Bolsonaro, é importante frisar isso, mas se agravaram muito diante da má vontade do governo, com tudo relacionado à criação artística, à cultura. É um governo que briga o tempo inteiro com isso, acredita na avaliação do governo. As atividades artísticas e culturais estão na mão de petistas, comunistas, depravados. É um discurso que passa por todo o processo do governo Jair Bolsonaro, até na campanha eleitoral. Críticas a mecanismos de financiamento, a dificuldade que o cinema brasileiro hoje tem de se financiar, de se utilizar das leis que existem, que estão aí, que para incentivo às atividades artísticas e culturais, principalmente num momento de pandemia que afetou tanto esse setor. O governo nunca escondeu a sua antipatia, nunca escondeu a sua lógica de brigar com os produtores culturais. E aí veio a Cinemateca. Ontem eu fiquei muito triste quando eu soube desse incêndio. Enfim, eu já fui cineclubista, né? Já trabalhei com trabalho voluntário na juventude, com exibição de filmes. O acervo da Cinemateca Brasileira pertence a todos nós, é a nossa história, é a nossa cultura. Fiquei pensando, você, né, que está nos assistindo, como a gente gosta, todos nós gostamos das fotos que nós temos da nossa infância, das fotos dos nossos avós, eventualmente fotos dos nossos bisavós, como a gente trata com carinho aqueles álbuns de fotografia, ou então relíquias, cartas, objetos que foram deixados pelos nossos antepassados. A gente constrói o nosso futuro, a gente constrói o nosso presente com base no nosso passado. É o nosso passado que nos dá a direção. Quantas vezes a gente fala? No Brasil, né, somos um país de pessoas que vieram de fora, imigrantes,
pessoas que somos descendentes de escravizados, pessoas que foram arrancadas de suas terras para vir para o Brasil escravizadas, e somos também resultado de pessoas que vieram como imigrantes para melhorar de vida, para ganhar a vida, para sobreviver. Todos nós, nossos sobrenomes mostram isso, né? Molica, um sobrenome de origem italiana, por exemplo, e o Molica que veio para cá certamente chegou aqui morrendo de fome. Então a gente se orgulha da história dos nossos antepassados. A gente fala, eles vieram, lutaram, conquistaram, enfrentaram problemas, enfrentaram muitas dificuldades. E essas histórias familiares nos servem de exemplo para as nossas vidas. Então agora, e a memória coletiva também. A criação cultural brasileira, os filmes de ficção, os filmes documentários, fazem parte da nossa história. A gente só pode construir um futuro se a gente conhecer a nossa história, com as suas qualidades, com os seus defeitos, que a gente possa criticar a história ou possa enaltecê-la, é preciso conhecê-la. E esse governo nunca demonstrou cuidado com isso. No caso da Cinemateca Brasileira, é grave. Foi sendo tocado com a barriga. Teve aquela história da Regina Duarte, que ela ia virar diretora da Cinemateca. Os contratos de financiamento da Cinemateca foram sendo rompidos. A gente já via. O risco disso acontecer era muito grande. Não estou dizendo que foi, claro, não estou dizendo que foi alguém do governo que foi lá e botou fogo na Cinemateca. Não estou dizendo isso. Seria irresponsabilidade, seria mentira. Não estou dizendo isso. Mas o descaso contribuiu e muito para esse incêndio, para essa tragédia da história brasileira, para a história da sociedade brasileira. Muito grave, Elisa. Fernando Molica, boa sexta-feira para você, um ótimo fim de semana, possivelmente de frio aí pelo Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, bom fim de semana a todos. Você acabou de ouvir Fernando Molica e eu reforço aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.